nosso assunto hoje é Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8, ele fala sobre os sétimos selos. Os irmãos vão recordar que no capítulo 7 houve um parêntese. Antes de avançar para o capítulo 8, eu quero fazer uma recapitulação. Vamos lembrar um pouquinho aqui. Nós estamos falando sobre um período futuro que é descrito no livro do Apocalipse, que é a grande tribulação. E na grande tribulação incidirá sobre a humanidade o juízo de Deus. E nós olhamos no capítulo 6, versículos de 1 a 17, e agora vamos estudar logo mais o capítulo 8, versículos 1 a 3. O capítulo 6 tratou dos 7 selos, aquele pequeno livro na mão do Deus Todo-Poderoso, sentado no trono, que só podia ser desatado os selos pelo Cordeiro, ou o leão da tribo de Judá. E depois, capítulo 8 e 9, trata das 7 trombetas. O 7º selo, ele dá abertura aí às trombetas, e vai ser o alvo do nosso estudo hoje pela manhã. E depois há uma abertura das taças, as taças da cólera de Deus. Isso é assunto para o capítulo 15 e 16. Então aqui uma introdução da recapitulação. A tribulação, a grande tribulação, um tempo como nunca houve antes, será uma sucessão de julgamento de Deus sobre a terra. O juízo de Deus caindo sobre a terra. E eles estão divididos assim, biblicamente, em 3 grupos. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Então a primeira fase da grande tribulação é predominante pelos os 2 primeiros, né? Selos e trombetas, e a segunda fase, a segunda parte, as taças da ira. Aqui tem um organograma que nos ajuda a lembrar, né? Quando no capítulo 6 Jesus começa a quebrar os selos, nós vimos ali o primeiro selo sendo quebrado e apareceu um cavaleiro montado num cavalo branco, e nós gastamos um tempo para fazer diferença entre o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 com o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19. Esse é o anticristo, capítulo 6, e o 19 é o próprio Jesus Cristo. A cor dos cavalos fala da natureza, do caráter, da missão do cavaleiro. Então vem o primeiro anticristo montado num cavalo branco, prometendo paz, né? Depois é seguido por um cavaleiro montado num cavalo vermelho, que é guerra. Depois vem a fome, cavalo preto, a cor do cavalo. Depois a morte, trazendo na garupa o Hades, ou o inferno, o cavalo amarelo, o cavalo pálido, cor da morte. Depois é quebrado o 5º selo, há um clamor nos céus, é visto debaixo do altar as almas dos mártires da grande tribulação, e eles estão clamando por vingança. E lhes é dito para aguardar um pouco mais, até que se complete o número dos conservos. Ainda há pessoas lá na terra, né, no período da grande tribulação, que serão perseguidos pelo anticristo e serão mortos, martirizados, até que o número se complete. Então é aberto o 6º selo, quebrado o 6º selo, e os elementos são abalados, né? Estremece a terra, terremotos, o céu, e há um cataclisma. E agora nós estamos lidando com o 7º selo, que dá abertura às 7 trombetas, que são tocadas por 7 anjos. 7 anjos são encarregados de tocar essas trombetas. As trombetas eram tocadas quando havia alguma coisa importante acontecendo, né? Quando era preciso reunir a congregação ali no deserto, diante da tenda da congregação, era tocada a trombeta. Quando se levantava acampamento para ir embora, também quando havia um momento especial, ou quando havia guerra, o inimigo estava vindo, ou Israel tinha que atacar, a trombeta era tocada. Então esse organograma dos acontecimentos nos dá umas ideias. Jesus quebra os selos, e ao quebrar o 7º selo aparecem 7 anjos que vão tocar 4 trombetas. E essas trombetas aí, essas 4 trombetas,
anunciam juízo sobre a terra, e a partir da quinta trombeta, os irmãos vão ver depois, a partir da quinta trombeta começam os ais. Aqui no finalzinho do verso 13, final do capítulo 8, ele vai falar sobre o ai, 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 ou seja, é uma intensificação do juízo. Então a quinta trombeta se relaciona ao primeiro ai, a sexta trombeta ao segundo ai e a sétima trombeta ao terceiro ai. Então aqui, só voltando, o cavaleiro do cavalo branco, a coroa que ele tem representa um período curto de governo que ele terá, serão de 7 anos, né? Então um tempo muito curto, mas muito intenso. Ele é o anticristo, ele imita Cristo, por isso que ele vem montado num cavalo branco, oferecendo a paz que ele não pode dar, que só Cristo pode dar no seu reino milenar, 1000 anos de paz. Então ele, por pouco tempo, ele tenta oferecer paz ao mundo, fazendo alianças, conclaves políticos, tentando manter o mundo tranquilo, mas aquilo é quebrado repentinamente, com guerra e com perseguição. E a cor branca tem esse significado de uma paz falsa, uma falsa paz. O cavalo vermelho foi mencionado, né? A guerra, que logo domina todo o globo terrestre. E ali nós encontramos os horrores da grande tribulação. E tanto a igreja dos não arrebatados, por que a gente fala a igreja dos não arrebatados? Nós estamos falando da igreja morna. A sétima igreja, a igreja de Laodiceia, aquela igreja que fica na grande tribulação, essa igreja também sofre com as perseguições, com as guerras. Também os judeus são perseguidos pelo anticristo. O cavalo preto fala da fome, uma falta de alimentos assolará o mundo, e com o resultado disso, a carestia, o preço será muito alto, e lá é usado uma figura do passado, né, usando um denário, que era o salário de um trabalhador de um dia, para comprar uma pequena porção de trigo ou uma porção de cevada. A falta de alimentos aumenta a inflação. Depois o cavalo amarelo, representando a morte, seguida pelo inferno, o mundo dos mortos, o Hades, e vem para matar com a espada, através da fome, das pestes, pandemias, epidemias, e também as feras da terra. Então uma grande epidemia toma conta naquela ocasião. Nós estamos achando difícil essa, pensa só o que vai ser aquela. Finalmente o quinto selo, é mostrado os mártires da grande tribulação, aqueles que já foram mortos na terra, suas almas estão lá no céu, e elas aparecem debaixo do altar, e a gente interpreta aquilo como o altar do holocausto, né? Que representava sacrifício, sangue derramado, como o sangue daqueles mártires que aguardam a vinda do Messias e não aceitam a marca do anticristo, foram martirizados, seu sangue foi derramado como libação ao pé do altar. E lá é dito que eles foram mortos por amor à palavra de Deus e pelo testemunho que deram. Eles não abriram mão da fé que têm e nem negaram seu testemunho. Como o Rony acabou de mencionar agora há pouco, né, de uma mártir lá da época primitiva, da igreja primitiva, talvez foi Felícitas, ou talvez Perpétua, né? Felícitas era escrava de Perpétua. Perpétua era uma nobre, Felícitas era uma escrava. Eu não me lembro qual delas foi devorada pelos leões, né? Sei que uma foi chifrada pelos touros e a outra devorada pelos leões. Mas irmãs que, como tantos outros mártires, Policarpo e tantos outros, não negaram a fé, também voltará a ter essa época tão difícil de perseguição, de martírio. E esses mártires, que são muitos, que estão debaixo do altar, as almas deles são vistas lá no céu debaixo do altar, amaram a palavra e não abriram mão do testemunho, ou seja, não negaram a Jesus. E em troca disso receberam a justiça de Cristo, a purificação, e eles aparecem vestidos com vestes brancas, e é dito para eles descansarem, repousar. Fica tranquilo, né? Por pouco tempo, até que se complete o número daqueles que haviam de morrer com eles. Então as orações deles clamando, por que demora, por que não vem a vingança, né? O juízo de Deus. Essa oração
ela não é esquecida. E exatamente no capítulo 8 que nós vamos estudar hoje, nós vamos ver a resposta dessa oração. Eles clamando por vingança sobre os moradores da terra. O sexto selo abre as catástrofes naturais, catástrofe por todo lado, né? Cataclismas, coisas acontecendo. E é dito lá que houve um grande terremoto, o sol se escurece, a lua não brilha e fica com cor de sangue, e estrelas caem sobre a terra, né? Chuva de meteoros, astros caindo sobre a terra, fumaça e cinza faz escurecer o sol e a lua. Isso Joel, né? Capítulo 2 fala sobre isso. E Deus é visto no seu trono de juízo, o que trará grande pavor aos ímpios. Eles se escondem nas cavernas, nas montanhas, pedem para os rochedos caírem sobre eles, uma grande aflição. Aí o capítulo 7, ele abre um parêntese, dá um certo silêncio sobre a terra, né? Uma tranquilidade, até que sejam selados 144 mil judeus. O capítulo 7 fala também de uma grande multidão, né? Louvando a Deus, e são de toda a tribo, língua, povo e nação, mas o destaque são esses 144 mil, um grupo escolhido, seleto de judeus, de quase todas as tribos de Israel, né? Nós já falamos sobre aquelas que foram deixadas de lado e as que substituíram, e eles têm uma tarefa específica. Eles vão testemunhar a respeito de Deus ali na grande tribulação, e eles são selados com esse propósito, com esse objetivo. Então o livro de Apocalipse, ele deixa claro que haverá salvação durante a grande tribulação. Lá em Apocalipse 14, versos 3 a 5, nós vamos verificar isso, né? E Mateus 24, 14 também diz, a base será outra, será o evangelho do reino, voltará a ser pregado aquele evangelho que João Batista pregou. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Ali, no caso, por causa da presença do rei, Messias. O Messias foi rejeitado, ele foi recusado, foi crucificado, e o reino foi adiado. Adiado da perspectiva humana, né? Deus sabia que haveria rejeição. E esse reino será novamente oferecido, com a perspectiva imediata da volta de Cristo. O Messias virá e estabelecerá o seu reino. Então, o evangelho do reino é pregado, e aquele que crê será salvo, ainda que tenha que perseverar. É diferente desse evangelho que nós estamos ouvindo hoje, né? Crê no Senhor Jesus será salvo. Lá é aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, alguém que crê que o Messias vem, mas durante aquele tempo, por causa da perseguição, por causa do controle do anticristo, por não poder comprar, não poder vender, não poder se mover com facilidade, ele negar e aceitar a marca da besta, a marca do anticristo, ele não terá mais a salvação. É uma base como no Velho Testamento, né? Pessoas criam e depois pessoas se tornavam incrédulas. Isso acontecia no Velho Testamento e voltará a acontecer nesse tempo. Então essa mensagem é um alerta sobre tudo que o anticristo fará e o que virá depois disso. E o sétimo selo é o início do juízo das trombetas. E agora eu vou ler o capítulo 8. São poucos versos. Vou ler o capítulo 8 de Apocalipse. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores e também de toda a erva verde.
O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Versículo 10. Terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Versículo 12, o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda têm de tocar. Então aqui a abertura do sétimo selo. Jesus está com o livro e falta quebrar o último selo. E quando ele quebra esse selo, há um silêncio de meia hora. Os irmãos lembram que aqui, no capítulo 7, até no capítulo 6, o céu está um barulhão, né? Louvor, muito louvor. Louvor não cessa lá no céu. Multidões de anjos e de seres remidos, de homens remidos, pessoas remidas estão louvando. Então, um grande alarido no céu. Mas agora, quando o Cordeiro, aquele que venceu para abrir o livro, quebra o sétimo selo, há um silêncio de meia hora. Alguns comentaristas, alguns escritores chegam a dizer que é a primeira vez que há silêncio no céu. Até então não havia silêncio. Mas, na expectativa de um grande juízo, há silêncio no céu. Olhando para o contexto aqui do capítulo 8, também a gente entende que esse silêncio agora é porque chegou o momento de ouvir as orações dos mártires. As orações não só dos mártires daquela época, mas de todas as épocas da história da igreja, pessoas que foram martirizadas no Império Romano, na cortina soviética, pelos nazistas, ou qualquer outro país onde há perseguição do islamismo. Então chegou a hora de cobrar todo esse sangue derramado, juntando-se todo esse sangue com o sangue daqueles que foram martirizados na grande tribulação. Então aquele silêncio de meia hora. É complicado isso, né? Quando a gente assiste um jogo de futebol que tem 1 minuto de silêncio. Né? Parece que quando há silêncio o tempo passa mais devagar. Agora imagina meia hora de silêncio. Aquele tempo é um tempo de silêncio solene, uma expectativa de juízo. Silencia o louvor para ouvir-se o clamor dos mártires da grande tribulação. Aquele clamor que subiu debaixo do altar, mencionado lá no capítulo 6, agora terá resposta. Foi dito para eles aguardarem até que se completasse o número dos conservos. E parece que chegou o momento agora. Agora será cobrado esse sangue. O juízo será derramado em resposta às orações. E notem os irmãos que o altar aqui que é mencionado, ele fica perto do trono. Nós vamos falar sobre isso. Então aparece aqui um anjo, e o anjo, ele pega incenso para oferecer, um anjo sacerdote, assim como o sacerdote pegava o seu incensário, ele tinha lá já o pó do incenso. Ele entrava no tabernáculo, no templo, e ele passava pelo altar do holocausto. O altar do holocausto era o local onde tinha o fogo que o próprio Deus acendeu, né? O próprio Deus mandou. Os irmãos vão lembrar lá do Velho Testamento, quando foi dada orientação para Moisés, como deveria ser o tabernáculo, e os artífices fizeram todas as peças, assim como foi a planta de Deus, a ordem de Deus. E quando Moisés, ainda antes de ungir Arão como sumo sacerdote, quando Moisés ofereceu o primeiro sacrifício, aquele sacrifício que ele colocou sobre o altar, caiu fogo do céu.
não foi Moisés que acendeu o fogo na lenha, mas o fogo do céu caiu sobre aquele sacrifício e o consumiu, aquele primeiro sacrifício. E foi dada a ordem, especialmente direcionada aos levitas, à tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal, que eles não deveriam deixar aquele fogo apagar. Aquele fogo eles mantinham aceso dia e noite por anos. E aquele fogo é daquele fogo que queimava o sacrifício, e as brasas daquele fogo é que eram colocadas dentro do incensário para queimar o incenso lá dentro do lugar santo, no altar de ouro, que era chamado o altar da oração, aquele altar de madeira de acácia coberto de ouro. Era pegado fogo lá fora, no altar de holocausto, e entrava no lugar santo, e aquelas brasas queimavam aquele incenso, e subia aquele aroma agradável, como as orações dos santos na presença de Deus. O pecado de Nadab e Abiú foi exatamente não pegar o fogo daquele altar. Eles pegaram o fogo lá fora, talvez de uma fogueira qualquer, e entraram para oferecer o incenso, e morreram lá na presença de Deus, né? O fogo do altar do holocausto os queimou lá dentro. E eles foram tirados para fora, carbonizados. Então esse fogo aqui, que está sendo mencionado, e o altar que está sendo mencionado aqui são, na verdade, dois altares, né? O altar do incenso, onde não havia fogo, mas onde se oferecia o incenso. O fogo era do altar do holocausto, lá de fora, onde queimava o sacrifício. Então aparece um anjo lá diante do altar do incenso, e ele está com o incensário onde tem as orações dos santos. O clamor dos mártires está naquele incensário. E ele pega o fogo lá do altar do holocausto, mostrando que houve um martírio, houve morte, sacrifício, e aquele fogo tanto vai queimar o incenso, que é as orações dos santos, que chegam diante do trono de Deus, como aquele fogo vai ser o juízo sobre a terra. Depois aquele incensário, aquele fogo é jogado sobre a terra, em resposta às orações dos santos. Esse é o contexto aqui do capítulo 8. Então, são vistos 7 anjos, e eles têm as trombetas eram de chifre, né, de carneiro, né, sofar, chifre de carneiro que eram tocados. Mais tarde fizeram de metal, mas por muitos séculos era o chifre do carneiro que eram tocados. Essas eram as trombetas. Então esse é o assunto do capítulo 8 e capítulo 9. 7 trombetas, o juízo de Deus sobre a terra. Esse é o segundo estágio. No primeiro ocorreu a abertura dos selos, que foi aterrorizante, né? Guerra, terremoto, destruição. E agora no segundo estágio, alguns acontecimentos sobrenaturais. É um prenúncio do juízo de Deus sobre a terra. Foi profetizado lá em Isaías capítulo 65, especialmente o versículo 17. Então veja aqui agora, olhando para as Escrituras, houve o silêncio por cerca de meia hora, silenciou o louvor para ouvir o clamor dos santos e uma expectativa de juízo sobre a terra. Então viu os 7 anjos que se acham em pé. Por que eles estão em pé? Eles estão prontos para tocar. Eles estão em posição de obediência como um soldado, pronto a ouvir a ordem do seu comandante. Então aqueles anjos estão ali, diante de Deus, aguardando a ordem para começar os juízos. E lhe foram dadas as 7 trombetas. Cada um recebe a sua trombeta, e à medida que cada trombeta é tocada, um juízo acontece sobre a terra. E aí fala do anjo que veio, ficou junto ao altar, ele tinha um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, ou seja, muitas orações foram movidas para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Eu fico muito maravilhado com esta figura de que o altar, o lugar da oração, fica diante do trono. E nós juntamos isso com o conhecimento que nós temos do Novo Testamento. Nós temos um intercessor diante do Pai. Nós temos um mediador que é Jesus Cristo. Aliás, está ao lado dele, né? Então, as orações, elas são um assunto sério, né? Quando nós oramos, nós nos achegamos ao trono da graça, nós nos aproximamos do trono. O altar estava diante do trono, próximo do trono. É isso que acontece quando um crente ora. Agora não há mais o véu foi removido.
Então, quando oramos, nós adentramos a sala do trono, porque o altar está lá. Aquele altar é simbolizado na terra pelo altar do incenso, ele está presente na pessoa de Jesus Cristo, diante do Deus Todo-Poderoso. E é isso que está acontecendo, esse é o cenário. Aquele anjo vem com o incensário de ouro e ali estão as orações do santo, representado pelo incenso, e ele está diante do trono. Ele está colocando as orações que foram feitas, especialmente daqueles mártires que estavam debaixo do altar, mencionado em Apocalipse 6. E o anjo, diz aqui o versículo 4, e da mão do anjo subiu a presença de Deus a fumaça do incenso. Ele pegou o fogo lá no altar do holocausto, né? Tipologicamente falando, e ele colocou sobre o incenso, e aquelas orações agora sobem na presença de Deus. Chegou o momento, Deus vai atender aquelas orações. Então subiu a fumaça do incenso com as orações dos santos. Veja só, o mesmo incensário que apresenta as orações dos santos, dos mártires diante de Deus, é o incensário que vai lançar juízo sobre a terra. Versículo 5, e o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar, pega mais fogo do altar do holocausto, e o atirou à terra. Juízo, né? Fogo é símbolo de juízo. E joga sobre a terra. E houve trovões, e relâmpagos, e terremoto. Então, o incensário das orações também é o incensário do juízo. E os trovões, as vozes, os relâmpagos e o terremoto estão preparando o cenário. Estão dizendo, olha, agora é o juízo que vem. A expectativa de juízo. Isso vai acontecer. Então, aquilo que Jesus mencionou, né, ele disse que, embora pareça que o juízo tarda, ele virá. Não é o tempo do homem, mas o tempo de Deus. Acho que vale a pena voltar lá. Lucas capítulo 18, versículos 7 e 8. Você está com a Bíblia aí, ou usando o celular? Veja só o que Jesus falou lá em Lucas 18, versículos 7 e 8. Lucas capítulo 18, versículos 7 e 8. Jesus fala assim, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? É uma pergunta retórica, a resposta é claro que ele fará, né? Deus é justo, ele não vai permitir que a injustiça permaneça para sempre. Então ele diz, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que estão clamando. Esse clamor que subiu agora à presença do trono, de Deus que está sentado no trono, através daquele incensário, com incenso que representa as orações dos santos. Então, embora pareça demorado, parece que demora. Quanta gente foi martirizada, quanta gente perseguida, quantos perseguidores, esses que causaram males àqueles que pertencem a Deus, morreram impunes, aparentemente. Escaparam da justiça humana. Mas ele continua, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ele faz a ligação aqui, aquele tempo que ele voltará, né? Esse será o tempo que a justiça será feita. Mas será um tempo tão difícil, né? Onde serão poucos escolhidos. Tempos que, se não fossem abreviados, nem mesmo os eleitos permaneceriam. É isso que é dito lá em Mateus capítulo 24. Então voltei aqui para Apocalipse capítulo 8 novamente. E aqui é soada a primeira trombeta. A primeira trombeta, aqui as trombetas elas têm uma semelhança com as pragas lá no Egito. Elas não correspondem igualmente às pragas, né? Mas algumas têm semelhança. A primeira trombeta, por exemplo, ela se assemelha, né? Ela parece com a 7ª praga. E aqui é mencionado isso. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo. Lembra dos granizos que caíram lá no Egito, né? Com fogo? A 7ª praga sobre o povo egípcio. Então, o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo. Aqui a gente pode imaginar, né, na nossa época agora, contemporizando, trazendo para a nossa época, que seriam pedaços de meteoros incandescentes entrando na atmosfera. Nós sabemos que meteoritos têm caído na Terra, pequenos meteoritos,
E nós chamamos de estrelas cadentes, né? Quando vimos um rastro de luz, recentemente, agora não lembro quantos dias atrás, nós lemos, né? Que ia acontecer isso, nós ficamos no nosso quintal, que na frente lá em casa, é na frente da casa, e ficamos lá, acho que a família toda, quase toda a família, e lembro dos netos, né, os filhos da Lila, também do Gustavo e da Maísa, vendo os meteoritos incandescentes, ou a estrela cadente, como a gente costuma chamar, né? E me lembro até da Alice ficar feliz de ver 2, né? Ela viu 2 e ela ficou feliz. Eu vi, né? E todo mundo alegre de ver aquilo, né? Foi um momento que houve uma incidência muito grande, em alguns lugares do mundo, mais ainda do que aqui no Brasil. Mas aquilo são pequenos pedaços de astros que entram na atmosfera terrestre e com o atrito se queimam e poucos chegam ao chão ainda inteiros, né? Desaparecem. Mas alguns chegam a cair, e vez por outra na história, tem caído uns grandes que provocaram crateras, que até hoje tem, como lá na Sibéria e em outros lugares, né? Mas nessa época cairão grandes meteoros, incandescentes, e parecerá uma chuva de granizo, só que eles vêm do espaço sideral e vêm incandescentes, porque ao entrar na atmosfera eles pegam fogo. E é isso que está mencionado aqui. Então houve saraiva e fogo, de mistura com sangue, foram atirados à terra. Alguns dizem aqui que talvez a composição deles seja um enxofre, por isso essa expressão de sangue. Outros dizem que é o que eles produzem, né? O resultado deles vai derramar sangue na terra. Mas o foco aqui é que Deus está começando do telhado para os alicerces. Ele começa lá em cima, o juízo, né, da criação, e vem para a terra, atingindo toda a humanidade depois, nas últimas trombetas. Então foi queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Isso é uma coisa que nunca foi visto antes. Algo desse tamanho, né? De cair tanto para queimar a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Então, um grande estrago. O juízo, ele é progressivo, né? Ele vem dando oportunidade para arrependimento. Então, notem que é uma amplitude impressionante, né? Nessa tríplice combinação aí, né? Que vem sobre a terra. Saraiva, fogo, mistura com sangue, atirados à terra. E começa então o juízo e a resposta ao clamor dos santos. Essas 3 substâncias aí são mencionadas na Bíblia. E os irmãos, tanto estão vendo agora, pode tirar um print desse slide, ou vai ficar gravado, né? Pode voltar e se quiserem ler essas referências, quando pedras caindo do espaço, saraiva, fogo e também sangue, apareceram ligados a juízos no passado e também aparecerão no futuro. É claro que os castigos aqui não são simbólicos, mas são reais, literais. Aqui não trata de simbologia, mas algo concreto, algo acontecendo realmente sobre a terra. A segunda trombeta, o anjo vem e toca. A segunda trombeta corresponde à primeira praga lá no Egito. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas. Existe um temor já de muito tempo atrás, de um cometa, né, ou um grande astro, um asteroide, né, chocar com a Terra. Agora mesmo tem um passando aí a milhões de quilômetros longe da Terra, né, milhares de quilômetros longe da Terra, e o povo fica assim comentando, né, os astrônomos especialmente. Mas há um temor, né, de que um grande astro caia na Terra. E há muitos filmes, e já assisti vários deles, de ficção, onde astros caem na Terra e causam grande destruição. Isso vai acontecer. Isso não vai ficar só na ficção e só nos filmes. Isso vai acontecer. E aqui está falando exatamente disso, quando o segundo anjo toca aquela trombeta, um segundo juízo, e uma que grande montanha, né, um grande meteoro, né, um asteroide enorme, ele cai, parece uma montanha. Imagina,
uma pedra caindo de uma certa altura, quem já presenciou uma chuva de granizo, sabe o estrago que ela provoca, né? Já houve relatos aqui de chuva de granizo no sul do país, aqui do Brasil, de granizo do tamanho de um ovo de galinha. E fizeram estragos, né? Furaram telhados, amassaram carros e fizeram um grande estrago. Aqui não está falando de chuva de granizo, aqui está falando de uma montanha, está falando de um asteroide, de um astro, de um meteoro, alguma coisa assim, ardendo em chamas, incandescente, e ele cai sobre o mar, ele cai no oceano, e cuja terça parte se tornou em sangue. Por que se tornou em sangue? Porque há muita vida marinha. Tem muito mais vida no mar do que na terra. Isso aí já é comprovado, né? Tem muito mais, porque a imensidão dos oceanos é muito maior que a terra. E os seres marinhos são muito mais numerosos. Lembra que quando foi criado, lá no começo, quando Deus criou as coisas, ele falou os enxames, né? Se referindo aos peixes, enxames. Muito. Então imagina o tanto de seres marinhos que há, né? De polvos, de baleias, de golfinhos, de peixe de toda espécie ali no mar. E quando esse astro, né, esse asteroide, ou seja lá o que for que vem do espaço, cai sobre a terça parte do mar, há muita mortandade desses seres e muito sangue. O mar fica tinto, vermelho de sangue, de tanto ser marinho que é destruído nessa ocasião. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. A gente não tem nem como calcular isso, né? Qual é a quantidade de vida que existe no mar? Ninguém sabe, só Deus. Nenhum oceanógrafo, nenhum estudioso dos oceanos, ainda hoje eles estão descobrindo seres marinhos que nunca viram. De vez em quando sai na rede de alguém, né, ou numa descida de um escafandro, alguma coisa lá no fundo, eles descobrem coisas diferentes. Peixes enormes, né? Recentemente eles colocaram na internet, né, um peixe engolindo um tubarão, né? Um peixe enorme engolindo um tubarão. Então, há seres marinhos aí, há raias gigantes, há tanta coisa, né, no mar que a gente nem sabe, né, não conhece. Mas uma terça parte dessa criação morre e foi destruída a terça parte das embarcações. É claro que o mar também é muito navegado e com algo desse tamanho, um catástrofe dessa acontecendo, vai atingir muitos navios, muitos veleiros, muitos barcos, muitas embarcações que estão localizadas nessa área onde cai o asteroide, o astro, será destruído também. Com certeza com o tsunami, né, o maremoto que vai acontecer, um tamanho desse cair no mar, com impacto, com a velocidade, vai levantar ondas gigantescas e vai engolir muitas embarcações que não forem atingidas diretamente, serão pelo tsunami que provocou. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre a fonte das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. Então, o que nós estamos contemplando aqui astros caindo do céu. E esta grande estrela, né, algo vindo do espaço, também incandescente, brilhante, em fogo, cai sobre as fontes das águas. E é dito que elas se tornam amargosas, porque o nome da estrela é absinto. Absinto era tirado de uma planta, e essa planta chamava-se Artemisa. Tem até esse nome hoje, né? Tem várias mulheres que têm esse nome Artemisa. O significado original não é muito bonito, né? Significa amargo. Nem todas as Artemisas hoje são amargas, mas o significado é amargo. Então, essa planta ela é parente da alosna. Quem conhece a alosna, ou alosna, como alguns falam, a alosna ela é a mais amarga do que o boldo, inclusive o boldo chileno. É pior do que o boldo, né? É aquela que você toma um pouquinho, fica tudo engruvinhado, né? Muito amargo, mas é remédio. Então, o absinto ele foi tirado com extrato para remédio também.
E era misturado com funcho para ter um remédio lá na antiguidade, os primeiros médicos, né, usavam. Então o absinto ele era amargo, ele é tirado dessa planta e era muito amargo. Então é dado o nome a essa estrela de absinto. Ela traz uma composição mineral que traz essa amargura para a terra. Coisa terrível. E a terça parte das águas se tornam em absinto. E parece que tem algum aspecto venenoso também, né? Que muitos dos homens morreram por causa dessas águas. As águas não são mais potáveis. E pessoas que dependem dessas águas morrerão de sede ou morrerão por tomar essas águas, porque se tornaram amargosas. Em tempo lá do Velho Testamento também, né, quando os israelitas chegaram em Mara, né, as águas eram amargas e Deus tornou-as em águas potáveis, pedindo para Moisés lançar um ramo lá de uma planta. Aqui é o contrário, né, as águas se tornam amargas. Então isso acontece por causa da queda, né? Isso aqui mais adiante, nós vamos ver que houve uma seca lá no rio Eufrates, Apocalipse 16, 12, e ligado a isso aqui. A quarta trombeta, a última aqui do capítulo 8, quarta trombeta, o quarto anjo, essa quarta trombeta ela corresponde à nona praga, lá do Egito. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Não sabemos se é um eclipse, né? Eclipse nunca visto antes, né? Porque ele acontece na lua, ele acontece no sol, e as estrelas também escurecem, ou se é mesmo já um juízo, né, sobre a criação, e uma destruição de parte do sol, parte da lua. Imagina o que vai acontecer, né? Esses dois astros que foram criados para governar um dia, o outro à noite, eles têm influência sobre tudo na Terra, sobre os ventos, inclusive sobre a gravidade, né, da Terra, e marés e tudo mais, né? Temperatura, clima. Imagina isso acontecendo com esses astros lá em cima. Então foi ferida a terça parte do sol, deixou de brilhar, também a lua e as estrelas nas mesmas proporções, uma terça parte. Será que uma eclipse ou destruição? Então não sabemos, mas será algo visto por todo mundo. Onde qualquer pessoa estiver, basta olhar para cima e vai ver isso acontecendo, né? A olho nu, assistindo pelas transmissões, internet, também das TVs no mundo todo, mostrando isso como algo nunca antes visto. No sol, na lua e nas estrelas, não havendo total brilho à noite, nem total brilho de dia também. E o versículo 13, aqui diz que João veio e houve uma águia que voava pelo meio do céu. Aqui é uma referência a um anjo, né? Um anjo passando rapidamente pelo céu, e ele está gritando, está dizendo em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes, dos toques das trombetas, dos três anjos que ainda têm de tocar. Então é como se dissesse assim: vocês estão achando muito? Ainda não veio o pior. O pior está por vir quando forem tocadas a quinta, a sexta e a sétima trombeta. De uma certa forma, essas primeiras trombetas, esse primeiro juízo, estão incidindo sobre a natureza, sobre a criação. Em resultado disso, algumas pessoas estão sofrendo com isso, né? As embarcações, quem estava nas embarcações, aqueles que dependem da água. Mas as outras trombetas, elas vão incidir diretamente sobre o ser humano. É um juízo sobre o ser humano, atendendo o clamor das orações. Aqui nós vamos iniciar a partir da quinta trombeta, já o capítulo 9, que nós não vamos fazer hoje, né? Vamos deixar muita informação para uma ocasião só. Aí os irmãos voltem nesses versículos, leiam novamente, pensem um pouco mais, procurem mais conhecimento sobre isso. E na próxima oportunidade, na permissão de Deus,
a gente avança pelo capítulo 9, abordando também a quinta e a sexta trombeta e a sétima e a introdução dos 3 ais aí que começam com a quinta trombeta. Que Deus abençoe você nesse estudo.